crianças, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula, a aula do dia 13 de novembro de 2020, sexta-feira. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos ler a poesia, os medos bons e os ruins. Vamos lá? Aula 2. Vamos ouvir então a poesia. Você está na Escola da Inteligência! Vamos ouvir agora a poesia da 8ª lição. Os medos bons e os medos ruins. Sentados em roda, o Babá, a Pepita, o Bolinha e a Mina conversavam sobre o que eram medos saudáveis e não saudáveis. Falavam. Será que o medo pode ser bom? Será que um medo pode ser ruim? Medo bom, medo ruim? Por que será que eles pensavam assim? Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Babá falou primeiro. Ei, que tal nossos medos trocar? Eu troco meu medo de fantasmas pelo que a Pepita tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. A Pepita falou em segundo lugar. Eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de altura pelo que a Mina tem medo. O medo dela é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Isso mesmo, eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. A Mina falou em terceiro lugar. Oba, eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de animais pelo que o Bolinha tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. Puxa! Eles tinham medos, nenhum deles guardava segredo. O Bolinha falou em quarto lugar. Eu quero meu medo trocar. Eu troco meu medo de errar pelo que o Babá tem medo. O medo dele é bom, é muito mais fácil de enfrentar. O professor Corujão, que a todos ouvia, voltou a explicar. Queridos amigos, o medo bom nos ajuda a pensar. O medo ruim sempre vai nos atrapalhar. Ter medo de altura é bom. Quando de lugares altos sabemos que não devemos pular. Mas esse medo pode ser ruim se em nenhum lugar alto conseguirmos ficar. Ter medo de animais é bom. Quando é um animal perigoso e sabemos que não o devemos enfrentar. Mas esse medo pode ser ruim se dos animais de estimação não conseguirmos nos aproximar. Pare e pense. Quais medos que você tem que são bons e podem te ajudar? Agora pense. Quais medos ruins estão a te atrapalhar? Pensando assim, muito mais inteligente você vai ficar. Muito bem. Então agora, com a ajuda de um adulto, vocês vão fazer a leitura das páginas 22 até a 33, acompanhando as ilustrações, combinado? E lá na página agora, 34... a tia Letícia deixou aqui agora algumas perguntas para vocês refletirem junto com a família, ok? O que você entende por medos saudáveis? Falem alguns exemplos de medos saudáveis. O que seriam os medos não saudáveis que o professor Corujão explicou? Deem exemplos de medos não saudáveis. Você já pensou em trocar o seu medo pelo medo de alguém? Porque talvez o medo da outra pessoa eu não tenha medo. E aí,
Se fosse possível, com qual tipo de medo você faria essa troca? Pensa aí com a família de vocês. Será que você conseguiria superar esses medos que pegou de alguém? Talvez sim, porque você talvez não tenha o mesmo medo do que ele, não é mesmo? Seja mais fácil para você enfrentar ele. Por que não enfrentamos os nossos medos ao invés de trocá-los? Essa é uma pergunta boa. É melhor enfrentar os meus medos do que ficar trocando eles, né? Só adiando. É bom compartilhar com os amigos e com os pais os medos que temos. Por que é importante compartilhar? O professor Corujão não disse que falar sobre os medos, expor sobre os medos já é um bom começo para enfrentar esses medos? Não é mesmo? E a gente não pode, vocês crianças não devem esconder nada da família de vocês. Vocês sempre precisam falar o que vocês estão sentindo. Vamos refletir mais sobre medos saudáveis e não saudáveis? Então, olhem lá. Lá na página 35, identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Reflexão sobre o que é saudável e não saudável. Vamos lá. Saudável. Tomar banho é saudável, pois eliminamos muitos vírus, bactérias, lembra dos micróbios que podem nos trazer doenças. Então, tomar água potável, água limpa, é super saudável, pois precisamos de água limpa para sobreviver. O nosso corpo precisa disso. Fazer e receber carinho são atitudes saudáveis, pois os seres humanos têm necessidade do amor. Escovar os dentes é saudável, porque precisamos de boa saúde bucal. A gente vai deixar a dona bactéria tomar conta da nossa boquinha para os dentes ficarem todos podres. E isso não é saudável. Para uma criança é saudável brincar todos os dias. Criança tem que brincar todos os dias, pois criança aprende quando brinca. Agora, o que não é saudável é aquilo que vai fazer mal para o nosso corpo. Saudável é aquilo que faz bem e não saudável é o que faz mal, que vai nos prejudicar em alguma coisa. Por exemplo, não comer ou comer mais do que necessário não é saudável, pois pode nos fazer ficar doentes. Então, deixar de comer não pode fazer isso, porque o nosso corpo precisa do alimento. E agora comer em excesso, comer muito, isso vai ajudar o corpo? Não. O corpo também vai sentir. Nós vamos passar mal. Não tomar banho e não escovar os dentes não é saudável, pois pode fazer com que fiquemos doentes também. Deixar de tomar banho, dormir sujo todo dia, dormir sem escovar os dentes, quando acaba as refeições todos os dias não escovar os dentes, o que vai acontecer com a nossa boca? O que vai acontecer com o nosso corpo se a gente deixar de fazer essas coisas? Para um adulto, não é saudável passar o dia todo brincando, pois ele precisa aprender a trabalhar, cuidar de si mesmo. Adulto tem que brincar o tempo todo? Não, não é mesmo? Pois ele precisa ir trabalhar, ele tem que cuidar das suas coisas, tem a família para cuidar também. Colocar a mão suja na boca não é saudável, pois podemos ficar doentes. Crianças, olha a situação de tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que aconteceu esse ano, o tanto que está sendo importante a higiene com o nosso corpo, a higiene com os alimentos, tudo tem que estar muito limpo, não é mesmo? Senão pode nos causar algum mal. Então agora a tia Letícia vai mostrar um vídeo para vocês, que vocês vão estar usando esses encartes da lição 8, aula 2, parte C, tá bom? Lá da página 35, para fazer a atividade da 35 e da 36. Vocês vão precisar da ajuda desses encartes. Vamos ver o que vocês precisam fazer. Vamos fazer a atividade identificando os medos saudáveis e não saudáveis. Você sabia que o medo serve para nos proteger de perigos? Pois é, o medo é importante para a nossa sobrevivência porque nos afasta de coisas ruins. Mas tem alguns medos que não são saudáveis, porque são medos que não nos afastam de coisas ruins. Então vamos conhecer os nossos medos?
O medo de errar, de passar vergonha. O medo de dormir sozinho. O medo de pular numa piscina. Será que esses medos são saudáveis ou não saudáveis? O medo de altura. O medo de falar com estranhos. Os medos saudáveis são os que nos protegem de perigos, nos fazem bem. E os medos não saudáveis, eles só nos paralisam e evitam que a gente sinta alegria. Vamos separar? Recorte na apostila os encartes com vários tipos de medos. E vamos analisar um a um. Medo de animais perigosos. Será que é saudável ou não saudável? É saudável, nos evita perigos. O medo de ficar abandonado na escola. É saudável ou não saudável? É não saudável, só nos deixa tristes. E o medo de monstros? É um medo não saudável, porque não nos protege de perigos. O medo de falar com estranhos nos protege de perigos, então é um medo saudável. E o medo de objetos cortantes também nos protege de perigos, então é saudável. O medo de dormir sozinho é não saudável, não nos protege de perigos. O medo do escuro é não saudável, não nos protege dos perigos. E o medo de altura? Nos protege de perigos, tomamos mais cuidado, é saudável. O medo das outras pessoas ficarem chateadas com a gente também não é saudável, não nos protege. O medo de ficar sozinho não é saudável, não nos protege. E o medo de animais? Esse está numa coleira, está preso, será que é saudável? Não nos protege. E o medo de errar? É um medo não saudável, não nos protege. Depois que separamos os medos saudáveis e também os medos não saudáveis, podemos separar e colocar lá na apostila, nos locais determinados a eles. E aí é só colar. Assim você conhecerá melhor os seus medos e poderá evitar perigos reais e aprender a lidar com seus medos que não são saudáveis. Vamos superar, que assim nós podemos nos libertar e desenvolver a coragem. Muito bem, crianças. Então, lá na página 36, vocês vão ter um espaço para colar os medos saudáveis e os medos não saudáveis. Então, as figuras vai ter mais sobre medos não saudáveis, então vai sobrar algumas. Vocês vão escolher 4 para vocês colarem aqui, combinado? Então, e os medos saudáveis? Medo de altura, medo de animais peçonhentos, medo de cortar com os objetos cortantes, medo de falar com estranhos. Esses são os medos saudáveis que vocês vão colar. Aí, os medos não saudáveis, vocês escolham aqueles, pode até ser o que vocês sentem, ok? Combinado? E vocês vão colar aqui no espaço que tem na apostila, no livro, ok? E a tia Lê, então, deixa aqui algumas perguntas. Quais são os medos saudáveis? Quais são os medos não saudáveis? Por que esse é saudável e o outro não é saudável? Vocês vão discutir com a família. Foi fácil identificar quais eram os medos saudáveis? Por quê? Foi fácil identificar os que não eram os medos não saudáveis? Foi fácil identificar quais eram os medos não saudáveis? E por quê que foi fácil identificar? Então, são algumas perguntinhas para vocês discutirem com a família. Combinado? Então, todo mundo aí superando os seus medos, ok? Crianças, um beijinho e até a próxima. Tchau!